Bem-vindos então aqui a mais um vídeo. O vídeo anterior, vocês viram aqui que eu construí aqui sim o quadro, né, com esta estética para ficar algo mais maluco e não aquelas curvas normais que se vê nas bicicletas. Portanto, optei por criar assim um ângulo mais maluco. E faltou-me aqui a parte de cima. A parte de cima, estive a ver os comentários, houve quem dissesse para pôr o depósito de soldado no quadro, um tubo, que os tubos até lá à frente. É assim, eu não queria pôr os tubos meio assim arredondados, porque senão vai ficar muito redondo, eu não quero. Então o que é que eu estive a ver? Eu estive aqui a dobrar aqui um bocado de tubo, e a minha intenção era então fazer aqui dois tubos e ficar nesta posição assim. Estão a ver? E soldava ali. Só que é o seguinte, para ser soldado aqui em cima, aqui eu tinha que aumentar mais, tinha que fazer isto assim, para ficar direito. Estão a ver? Porque ele está direito. Mas depois forem a ver, a curva como vem a fazer isto, não ia bater, tinha que vir até aqui, ia ficar muito distante aqui a zona do banco. E eu então não quero esta posição. Também pensei, tiro a solda daqui e tento dobrar mais os tubos, mas depois a estética aqui vai se perder, porque é capaz de ficar meio torto e também não quero. Esta opção assim não era má, mas fica o quadro a descer aqui, eu não quero o quadro a descer, é isso que eu não quero. E depois também outra coisa, o quadro, apesar de estar aqui reforçado, eu tenho receio que ele ali depois possa partir, porque os tubos depois não são grossos o suficiente. Apesar de eles serem resistentes, eu fico um pouco receio que dois tubos aqui assim ia ficar engraçado, mas não sei até que ponto é que ia ficar porreiro. Eu estive aqui a estudar que eu ia ter que pôr aqui um enchimento para poder soldar e reforçar, e ia ficar assim, querem ver? Isto ia ficar assim, soldado, estão a ver? Não era mal pensado. E depois o outro também aqui do outro lado, que já estava aqui, ainda não o cortei, mas já estava aqui, que iria ficar nesta posição assim, também. Mas depois comecei aqui a pensar, eu se calhar não vou optar por isto. Não sei, acho que não vai bater certo depois aqui a estrutura. Não vai bater depois aqui certo. Pronto, isto é mais ou menos isto assim. Não, é assim, não me desgosto e ao mesmo tempo não gosto. Pronto, vamos lá tentar ver assim a estética, a ver. Se calhar assim a estética é capaz até de resultar, se calhar. Não sei até que ponto é que ficaria porreiro depois assim, se calhar então os dois tubos e depois acertar ali. Só que o quadro fica um pouco a descer. Estão a ver, o quadro aqui vai ficar a descer e eu não queria que ele ficasse assim a descer. Fica esquisito, mas também não fica mal. Não é? Também não vai ficar mal. Não tenho a certeza ainda assim. Ou então, o que é que eu estou a pensar de fazer? Vamos aqui mostrar. Como eu tenho aqui um tubo que já tem aqui um bocado de curva, cortar o tubo para ficar certo e iria ficar assim, nesta posição. Estão a ver? E depois aqui, quando este tubo aqui encaixa, este eu corto por dentro, faço aqui um golpe, aperto-os e solda e reforça aqui. E este tubo, sim, este tubo já é mais resistente que aqueles, iria ficar melhor. Mas também não sei, agora estou na dúvida se o ponho aqui, se não ponho. Porque aqui já não há problema disto fazer curva. Porquê? Porque vai soldar aqui ao tubo, portanto, o quadro para aqui e daqui constrói outro, fica com uma curva diferente. Se calhar para mim a melhor opção será esta. Ficar o quadro assim. E já ganha a estética que eu queria anteriormente no quadro que eu tinha feito antes, que não estava bom. O quadro estava podre por dentro e eu preferi não criar o quadro. Ou então esta opção assim.
eu sinceramente gosto mais de ver a outra opção. Portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aquele tubo e depois vou pôr este tubo aqui assim e o outro do outro lado igual, vou pôr aquele tubo e vou ver qual dos dois é que eu vou optar para ver então o que é que qual é a estética que eu vou pôr aqui neste quadro. Portanto, já de seguida vamos ver como é que vai ficar aqui a parte de cima. Pronto, já estive aqui a ver, vou optar então por este tubo, porque o tubo é mais resistente, é melhor, e eu comecei a ver, eu não gosto muito de ver, os tubos são muito fininhos, não gosto de ver, então eu vou optar por fazer o seguinte, eu já fiz aqui assim as curvas também, cortei os restos que estavam aqui soldados, e irá ficar assim, mais ou menos assim nesta posição, assim, e agora aqui eu já vou acertar, ou seja, eu vou soldá-lo aqui assim nesta posição, ali vai levantar aqui um pouco mais, e depois aqui, eu aqui vou achatar, vou dar calor e vou encostá-los aqui, soldo, e fica aqui reforçado o quadro, fica porreiro, e fica esta estética assim, porque já levanta mais que o que eu quero, e já cabe aqui o depósito mais à vontade, e vai ficar mais engraçado. E depois quando tiver aqui o banco também há de ser depois um banco que vai ficar baixinho, e há de ficar um banco aqui assim mais baixo, e fica mais porreirinha, portanto vou optar por este tubo e não pelos outros. Os outros, se vocês forem a ver, iria ficar mais baixa. E se eu tentasse levantar mais ali, como podem ver, ia ficar a descer muito o quadro. Eu para poder levantar ali tinha que dar mais a obra, mas depois não ia bater certo aqui. Daí eu não fazer. Eu para poder levantar mais também podia fazer esta opção assim, que era, estão a ver, à mesma altura, e depois vir até aqui. Só que depois a curva fica aqui e o banco aqui, vocês iam ia ficar com muito espaço aqui, ficava mal, portanto vou optar por este tubo e não pelo outro. Vou então agora dar aqui um pingo de solda no tubo, pô-lo certo e vamos ver como é que ela vai ficar com o tubo cá posto. Assim que tiver aqui o tubo posto, temos o quadro concluído. Não vou precisar de fazer mais nada no quadro. Depois é criar então um depósito para aqui, que eu não faço ideia como é que eu vou fazer, porque o depósito, o anterior do outro quadro não é igual a este, né? O quadro era diferente. E vocês vão ver aqui que o depósito não é igual e é mais pequeno neste caso, tenho que criar outro, porque estão a ver, a curva não bate certa, então eu vou ter que criar outro depósito, mas isso depois com calma a gente faz aqui um depósito, faço na mesma como fiz no vídeo, o outro vídeo que eu criei, que é de cartão ou cartolina, vou fazer aqui o desenho, aqui o molde, corto e depois agarro em chapa e vou fazer. Também posso optar por algo diferente, portanto ainda não sei. Bem, vou então soldar aqui agora a zona do quadro para ficar aqui concluído, para não mexer mais, e vamos ver como é que ele vai ficar. Pronto, ele agora está assim. Eu então pinguei aqui de um lado e do outro. Pinguei aqui por baixo, soldei aqui como deve ser e achatei aqui e dei um pingo de solda por cima. Depois soldo tudo, retifico e ele fica aqui como se fosse uma peça única que tinha sido feita aqui desta bicicleta. Pronto, fica agora assim aqui a estética. Depois, quando tiver então aqui o nosso banco e fica mais ou menos assim, portanto, fica porreiro. E aqui o depósito, agora vamos ter que criar então um depósito diferente que este, porque este, como podem ver, a furação não bate certo, porque ia ficar aqui com muito espaço, estão a ver? Podia fazer algo assim deste género, mas ali depois à frente também não bate certo, então vou ter que criar um outro depósito e não este, mas pronto, vai ficar assim a estética da nossa bicicleta, fica assim e o depósito vai ser então o próximo vídeo, ver o que é que eu invento daqui para fazer aqui um depósito. Eu até posso agarrar, se calhar, num tubo cilíndrico, deste género assim, algo assim deste género, e fechar e soldar e pôr um exemplo, algo assim, neste caso para ficar assim, estão a ver, para ficar algo diferente.
Não faço ideia ainda, portanto, o depósito. Deem aqui ideias, deixem aqui o comentário. O que é que acham do depósito? O que é que eu hei de fazer então aqui do depósito? Que eu no próximo vídeo vou criar então um depósito. O quadro, vou mantê-lo agora assim. Eu acho que o quadro assim vai ficar porreiro. Tem umas linhas engraçadas, portanto, fica porreiro. O Q-tube aqui do nosso banco não bate o travão, portanto ele está certo. Apesar de eu ter mexido aqui, os travões estão certos, o quadro está direito. E eu vou-vos agora mostrar melhor assim em outros ângulos para vocês poderem perceber, que vocês estão só a ver a bicicleta de cima. E assim já conseguem ter noção do quadro, como é que ele vai ficar. Já tem espaço suficiente ali para levar o depósito. Aqui esta curva ficou engraçada, pronto, está porreiro. Está algo diferente neste caso do que estava antes para agora. Tenho espaço para mexer aqui no motor à vontade e criar então aqui um depósito. Portanto, ele vai ficar agora assim, fica porreiro. E vamos ver então no próximo vídeo como é que eu hei de criar aqui um depósito. Portanto, deixem aqui o comentário mais uma vez, like no vídeo, não se esqueçam do like, partilhem, subscrevam ao canal, quem não subscreveu. Alguma dúvida, questões, estejam à vontade, podem contar comigo. Pessoal, hoje o quadro fica assim, vamos lá ver depois no próximo vídeo como é que ele vai ficar. Um grande abraço, pessoal.